nome é Thaisa, sou fisioterapeuta formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atualmente sou aluna de mestrado também na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E hoje, a convite da Liga, vim falar um pouquinho sobre a sexualidade da mulher trans na série Sexualidade Não Falada. Então, para a gente poder começar, antes de eu falar realmente sobre a sexualidade da mulher trans, é muito importante que eu traga algumas definições, principalmente com relação à diferença de definição entre sexo e gênero. Muitas pessoas acreditam se tratar da mesma coisa, mas não são, tá? Então, o sexo, quem vai ser? Vai ser o nosso componente biológico. É a nossa genitália. Então, o sexo ele pode ser masculino ou feminino. Já o gênero vai ser a nossa construção social. É a forma como a gente se sente. Então, com relação ao gênero, uma pessoa pode ser homem, mulher, agênero, gênero não binário, ou qualquer que seja o outro gênero que ele se identifique. Identidade de gênero vai ser, então, a forma como o indivíduo vai se identificar. Ela não é definida pelo órgão sexual, e sim pela sensação em ser homem ou mulher, ou qualquer que seja o outro gênero também. Outro conceito que as pessoas confundem é a orientação sexual e identidade de gênero, né? Eu acabei de definir identidade de gênero, então vou definir a orientação sexual. O que é a orientação? Ela corresponde na atração, comportamento, fantasia sexual e também na preferência emocional, social ou de vida. A orientação sexual ela não é uma escolha e ela pode alterar ao longo da vida de um indivíduo, tá? Então, se é a pessoa trans? A pessoa trans é a pessoa que tem identidade de gênero ou ao sexo de nascimento. E pela CID-11, ela pode ser chamada, então, de incongruência de gênero. Mundo, 4,6 por 100 mil pessoas para a população trans, homens e mulheres. Já com relação só às mulheres trans, a prevalência sobe um pouquinho, vai para 6,8 por 100 mil mulheres. E de homens trans, 2,6 por 100 mil pessoas. A pessoa transexual, então, passa por um processo de afirmação de gênero, né? Então, depois que realmente começa a expressar o gênero e a falar que o gênero é oposto ao sexo de nascimento, tem diversas fases desse processo de afirmação. O primeiro deles vai ser o nome social, que vai ser realmente a parte mais burocrática, a parte mais legal, que a pessoa vai atrás do cartório para mudar o gênero dela legalmente. Então, muda a certidão de nascimento, muda todos os documentos de acordo com o seu gênero. E o nome é de sua própria escolha. Sem ser essa parte mais burocrática, mais legal, a gente tem também a parte mais orgânica, né? E a primeira coisa vai ser a terapia hormonal. A terapia hormonal ela vai trazer os caracteres sexuais de acordo com o gênero, né? Então, o que vai acontecer? Para o homem trans, vai aumentar a testosterona e diminuir o estradiol, porque a testosterona é o hormônio masculino, predominantemente masculino, e o estradiol predominantemente feminino. Então, com a terapia hormonal, o homem trans vai começar a ter maior crescimento de pelo, de barba, a voz vai engrossar, vai diminuir um pouco as mamas, vai realmente ter essas características mais masculinas. Ao passo que da mulher trans vai ser o contrário, vai diminuir a testosterona e aumentar o estradiol. Além disso, a pessoa trans também pode, não é obrigado, a fazer algumas cirurgias. Eu não sou cirurgiana, eu sou fisioterapeuta, mas vou dar uma pinceladinha só para vocês se situarem um pouquinho. Então, o homem trans pode fazer a mastectomia, que vai ser a retirada das mamas, a esterectomia, que é a retirada do útero, a metoidioplastia, que vai ser a construção do pênis com o clitóris. Então, um dos efeitos da terapia hormonal vai ser o crescimento do clitóris e a partir desse crescimento constrói-se um pênis. Não é um pênis grande, não é um pênis que quando comparado ao de um homem trans vai ser o mesmo tamanho, mas é um pênis também. E a faloplastia vai ser a construção do pênis com uma prótese peniana. Então, aí esse sim tem um tamanho mais parecido com o do homem cis. E para as mulheres trans, então, tem toda a cirurgia
plástica que uma pessoa normal pode fazer, de às vezes rinoplastia, normalmente, tá? Uma mulher trans também pode fazer essas cirurgias. Mas tem umas mais características, como a mamoplastia de aumento, que é o aumento das mamas, né? Para ter uma mama um pouco maior. Temos a vaginoplastia, que é a construção da vulva feminina com o pênis. E a hilordioplastia, que é a retirada do pombo de Adão. Então fica com uma feição um pouco mais feminina, né? Portanto, o indivíduo ele pode ser do sexo feminino ou masculino, do gênero homem, mulher ou qualquer que seja o outro gênero, e a orientação sexual pode ser hétero, homo ou oscilar de acordo com esses dois extremos. Quem vai ser a mulher trans? A mulher trans é uma mulher que nasceu do sexo masculino e se ela se relacionar exclusivamente com homens, ela é uma mulher trans heterossexual. Se ela se relaciona exclusivamente com mulheres, é uma mulher trans homossexual. Ou se a orientação sexual dela é qualquer outra, é uma mulher trans, que pode ser bissexual, pansexual. A orientação sexual dela é de acordo com o que ela sente. Então, vamos entrar um pouquinho agora no conceito de sexualidade. Porque muitas pessoas acreditam que a sexualidade ela é realmente só o ato sexual. E não é, a sexualidade é muito mais ampla. De acordo com a OMS, a sexualidade ela vai ser a energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura, intimidade, que se integra no modo como sentimos, movemos, tocamos ou somos tocados. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. Portanto, a sexualidade faz parte da saúde física e mental de um indivíduo. Sendo assim, ela é considerada como um dos pilares de qualidade de vida de alguém, pela própria OMS. E pensando, então, no ato sexual, a gente fala de função sexual. E a função sexual ela é caracterizada por fases da resposta sexual, né? Então, a gente tem a fase de desejo, a fase de excitação, a fase do orgasmo e a fase de resolução, quando o nosso corpo volta para as condições pré-estímulos sexuais. Esse esquema que eu trouxe aqui, ele foi o primeiro esquema foi construído do ciclo da resposta sexual masculina, que foi construído por Masters e Johnson. Depois dele, a gente tem o feminino, também construído por eles. Depois de um tempo, lá por 1970, veio a Kaplan e realmente trouxe a definição de desejo sexual. E mais recentemente a gente tem o desenho, o esquema da Basson. E porque fala. Ok. E além dela cíclica, um componente muito importante para a vida sexual da mulher é a intimidade emocional. Ela vai estar diretamente relacionada à satisfação sexual, além, claro, da satisfação física e emocional também. Esse esquema ele foi criado pensado na PIS, mas os estudos eles sugerem que a população trans também responda dessa mesma forma, tá? Aí, além disso, nós temos, então, fatores que vão impactar na função sexual da pessoa trans. Esses fatores podem ser biológicos, psíquicos ou sociais. Vou destrinchar um pouquinho mais eles aqui. Então, com relação aos fatores biológicos. Todo mundo tem hormônios sexuais, neurotransmissores, que atuam na resposta sexual. E a testosterona, ela vai ser o hormônio precursor do desejo sexual. Então, se a gente lembrar que a terapia hormonal das mulheres trans vai diminuir a quantidade de testosterona e aumentar a de estradiol, a gente vai ter, então, que uma queixa bem comum nas mulheres trans é desejo sexual hipoativo, mais comum do que nas mulheres cis. E o que é esse desejo sexual hipoativo? É diminuição do desejo sexual. Então, a gente tem uma prevalência de cerca de 70% de mulheres trans que acreditam que a terapia hormonal vai reduzir o desejo sexual. Uma parcela bem parecida ainda relatou nunca ter experimentado do desejo sexual espontâneo responsivo, sendo que o desejo sexual espontâneo ele é a vontade de ter a relação espontaneamente, enquanto o responsivo vai ser quando a gente é procurado pela parceria e aí tem a vontade de ter a relação.
Além disso, com relação aos fatores biológicos, né, alguns estudos sugerem que há o aumento do desejo sexual após a cirurgia de afirmação sexual. Cirurgia lá que eu falei para vocês, né, que eu expliquei. Porém, esses estudos, eles utilizam de instrumentos não validados para a população trans ou questionários semi-estruturados que não avaliam as fases da resposta sexual. Ou seja, eles usam de questionários que foram feitos exclusivamente para a população cis, ou os próprios autores escrevem os questionários, mas eles não usam as fases da resposta sexual. Então, como que eu posso afirmar que há o aumento do desejo sexual após a cirurgia se eu não estou avaliando isso, certo? Então, isso é uma evidência que não é tão forte assim dentro da literatura. Além disso, temos os fatores sociais, que foi clínica de Ribeirão Preto, observou que 8,5% da população trans se sente eliminado pela sociedade, família, pelos locais de trabalho e saúde, sendo que essa discriminação afeta tanto a formação escolar como a prática profissional. Além disso, a gente tem então que a população trans tem maior comportamento de risco. E o que são esses comportamentos de risco? É o uso abusivo de substância psicoativa, a violência, que ela pode ser violência física, sexual ou por parceiro íntimo, que é a violência doméstica, e a exposição à infecção sexualmente transmissível e ao HIV. E tem também que o uso de serviços de saúde vai diminuir esse comportamento de risco. Então, tá aí a importância de nós, profissionais de saúde, sabermos acolher a população trans para que a gente possa contribuir para diminuir esse comportamento de risco. E com relação aos fatores psíquicos, a população trans, né, as mulheres trans, elas têm uma baixa autoestima, distorção com a imagem corporal, vergonha e insatisfação com a aparência genital. Isso também vai impactar na função sexual delas. Além disso, elas têm alterações de humor como ansiedade e depressão. Aquele mesmo estudo da Larry et al. De 2017, ele observou então que a prevalência de ansiedade em homens trans era de 87,5% e 100% nas mulheres trans, e de depressão era de 87,5% também para homens trans e de 80,5% para mulheres trans. É uma prevalência bem alta, que a gente fica bem assustado, né, com essa prevalência. E com relação à ideação ou tentativa de suicídio, foi de 73%, que também é bem alta. A tentativa de suicídio ela é 20 vezes maior na população trans quando a gente compara a população cis. Então, para finalizar a aula, para poder deixar assim bem claro, os fatores que vão impactar, né, na função sexual da pessoa trans são fatores biológicos, psíquicos e sociais, sendo que os fatores biológicos têm a ver com a terapia hormonal, que diminui a quantidade de testosterona e aumenta de estrógeno, e isso pode contribuir, né, para o desejo sexual hipoativo. Os fatores psíquicos têm a ver com a distorção da imagem corporal, vergonha e insatisfação com a imagem genital, e os fatores sociais têm a ver com a vulnerabilidade social, discriminação e o comportamento de risco. Então, eu finalizo aqui essa aula. Trouxe essa frase, que é uma música da Sandy com a Isa, que eu acho que se enquadra perfeitamente no tema dessa aula, que fala, né? Eu não preciso me justificar, mas não posso ter que me calar, eu só preciso ser. Eu deixo meu contato, meu e-mail, que é thaismroncato@gmail.com, e o meu Instagram profissional, que é doutora Thaís Roncato. Sintam-se à vontade para me mandar mensagem, me mandar e-mail para tirar dúvidas ou apenas para discutir. Muito obrigada.